Olá, meu nome é Isabela, sou do curso de Turismo e hoje vou fazer um guia virtual com vocês para a cidade de Petrópolis. E para que possamos realizar o guia, vamos fazer uma contextualização territorial da nossa cidade, né? Começamos então no Brasil. A cidade encontra-se no estado do Rio de Janeiro e mais especificamente na Serra dos Órgãos, a 67 quilômetros ao norte da cidade do Rio de Janeiro. Também é conhecida como Cidade Imperial e em grego significa Cidade de Pedro. A área que hoje fica Petrópolis era a fazenda do Córrego Seco, que havia sido adquirida pelo imperador Dom Pedro I. Ele tinha planos de construir um palácio para a família real e o projeto só se concretizou durante o segundo reinado. Petrópolis foi fundada em 16 de março de 1843 pelo imperador Dom Pedro II e, sob seu patrocínio, foi colonizada por imigrantes alemães da Baviera. O imperador, atraído pelo clima ameno e pela natureza exuberante do local, transferia sua corte do Rio de Janeiro para Petrópolis durante os meses mais quentes. Com o tempo, a cidade foi se desenvolvendo ao redor do Palácio Imperial. Por isso, é tão importante a gente contextualizar a importância histórico-cultural de Petrópolis antes de começar o nosso guia, pois todos os atrativos envolvidos nesse guia, eles têm alguma importância, né, na cidade, principalmente o Palácio Imperial, do qual vamos comentar um pouco mais à frente. Petrópolis também serviu como a capital do estado do Rio de Janeiro de 1894 até 1903. E a economia de Petrópolis se desenvolveu a partir da indústria têxtil. No início do século XXI, a cidade tornou-se um centro de pesquisa tecnológica. E com isso, nós partiremos para o primeiro atrativo no qual os visitantes se deparam ao chegar na cidade, que é o Palácio Quitandinha. O Palácio ou Hotel Quitandinha é um palácio brasileiro localizado no bairro Quitandinha, na zona sul de Petrópolis. Ele foi construído a partir de 1941 pelo empreendedor mineiro Joaquim Rola para ser o maior cassino-hotel da América do Sul. Em 2007, a parte administrativa do prédio, incluindo diversos salões e áreas de lazer, com exceção dos apartamentos que pertencem a pessoas particulares, foi adquirido pelo Sesc Rio e passou a promover atrações culturais no local. A ideia era valorizar o espaço histórico-cultural que por muito tempo ficou fechado. Aqui é possível visualizar a imagem de um dos salões, dos saguões aqui do restaurante, né? Olha, é muito bonito por dentro. Essa parte pertence ao Sesc Rio, né? Por fora, quando é alguma data comemorativa, eles enfeitam. E os apartamentos, eles são privados, então não tem muitas fotos que possamos mostrar. A área de apartamentos atualmente privada, né? Cada imóvel pertence ao seu legítimo dono, portanto, não se trata mais de um hotel. Diversos quartos do antigo hotel foram comprados e anexados a outros, formando assim diversos apartamentos com amplos espaços e com maior valor agregado. Por tratar-se de um prédio construído originalmente para ser um hotel, há um número expressivo de apartamentos, porém mantém-se um padrão e é considerado um ícone da arquitetura nacional. Seu alto custo condominial deve-se à preservação de seu patrimônio histórico e também para a manutenção de sua completa área de lazer, proveniente do antigo Palácio Hotel 5 Estrelas. O condomínio, assim como o bairro planejado de nome homônimo no qual o mesmo localiza-se, é considerado uma das regiões mais nobres da Serra Catarinense. Ou seja, Quitandinha, né, que é localizado na zona sul de Petrópolis, ele é alto padrão da cidade.
Recentemente, condomínios do famoso palácio passaram a terceirizar a administração do setor social do condomínio para o SESC. E a finalidade, fora que o edifício venha a valorizar mais o seu lado histórico, passa por mais obras de restauração e a abrigar mais eventos sociais. Seus moradores originam-se da classe média e alta, oriundo principalmente da capital carioca. Petrópolis tem um número muito grande de visitantes do estado do Rio de Janeiro. É uma informação muito importante. Aqui nós conseguimos ver esse lago que tem na frente. Ele é um dos principais lagos que os visitantes tiram fotos, fazem piqueniques ao chegar em Petrópolis. E é uma imagem bem bonita, né? Aqui é de ingresso gratuito, ficam as barraquinhas aqui, dá para sentar, andar de pedalinho no lago. É uma visitação bem legal. O Quitandinha, ele é pago, né, para entrar, mas vale muito a pena. Nas fotos aqui nós conseguimos ver o quanto é bonito. E existem vários eventos sociais promovidos pelo SESC também. O nosso próximo ponto, saindo do Quitandinha, é a capital de São Pedro de Alcântara. Vamos chegar mais perto. São Pedro de Alcântara é o padroeiro da cidade, do Brasil e da monarquia brasileira. Então, a catedral, ela tem muita importância para a cidade, né? Ela é praticamente um ícone, além de conter o mausoléu imperial. O que é o mausoléu imperial? É uma capela localizada à direita da entrada e um dos grandes atrativos históricos da catedral, pois no centro há um sarcófago duplo com os restos do imperador Dom Pedro I e da imperatriz Dona Teresa Cristina. Aqui nessa imagem é possível observar o interior da Catedral de São Pedro, e aqui também mais uma parte, né? A vista da catedral de longe, e os sarcófagos, aqui os sarcófagos onde ficam os restos do imperador Dom Pedro I e da imperatriz Teresa Cristina. Essa parte da catedral, ela costuma ficar muito cheia. Os visitantes sempre vêm olhar, tirar foto, e é uma parte muito importante da história do Brasil. Da catedral, nós conseguimos fácil acesso pela avenida principal, e todo esse tour, a partir de agora, ele pode ser feito a pé. É bem próximo e é fácil acesso, né? Se você quiser fazer ele a pé. Nosso próximo ponto, partindo da catedral, é o Museu Imperial. Muito citado na introdução na história de Petrópolis, o Museu Imperial, também conhecido como Palácio Imperial, é um museu histórico temático localizado no Centro Histórico de Petrópolis. Ele está instalado no antigo Palácio de Verão, aquele no qual Dom Pedro construiu, Dom Pedro II, e o acervo do museu é constituído por peças ligadas à monarquia brasileira, incluindo mobiliário, documentos, obras de arte, objetos pessoais de integrantes da família imperial e outras obras de arte. Os espaços principais que a gente consegue acessar no Museu Imperial são sala de jantar, sala de música, sala de estado, gabinete de Dom Pedro II, aposento das princesas, sala de visitas da imperatriz e os jardins do palácio. Aqui ao lado a gente consegue ver uma imagem, né, de uma das salas do interior do palácio. É tudo bem conservado de como era, né? E assim, a visitação é muito, muito, muito interessante. Aqui tem uma foto melhor, né, completa do palácio. Aqui a visitação, alguns itens do palácio, a sala, o gabinete imperial. É bem interessante essa visitação, faz parte da história do Brasil. É um museu, um dos principais museus do Brasil, né, historicamente falando, e vale bastante a pena, apesar de ser fácil acesso, como eu disse, lá vindo da Catedral de São Pedro.
Nosso próximo ponto é o Museu de Cera de Petrópolis. Também de fácil acesso, se você optar por ir andando. O Museu de Cera de Petrópolis, ele é um dos mais famosos museus da cidade. É quase que um ponto obrigatório quando você vai a Petrópolis. O Museu de Cera de Petrópolis é o primeiro no Brasil com padrões artísticos internacionais de hiperrealismo, no qual personagens nacionais e internacionais são retratados com perfeição. As esculturas exibidas no Museu de Cera são produzidas por estúdios americanos e ingleses. Elas retratam com perfeição a textura da pele, os fios de cabelo e até mesmo os olhos dos personagens. Todas foram produzidas em tamanho real. O casarão do museu foi construído no início do século XX em estilo espanhol. O imóvel é tombado pelo IPHAN, e respeita todas as suas características históricas. Então, contextualizando, nós saímos da Catedral, Museu Imperial, e aí viemos, né, até a praça, onde nós conseguimos fácil acesso ao Museu de Cera de Petrópolis. Aqui ao lado tem algumas imagens, né, do interior, algumas esculturas muito famosas, muito procuradas no museu. Ayrton Senna, Pinguim, tem Santos Dumont, algumas outras personalidades. Essa aqui sou eu com o Guga, né? E eu também com o Piratas do Caribe, na minha visitação ao museu. Tem o Batman, tem o Michael Jackson, várias outras personalidades e esculturas super realistas, né? A visitação ela é cobrada também, mas vale super a pena. No final do museu, tem uma lojinha em que é possível comprar itens do museu, como canecas, chaveiros, canetas, tudo personalizado do Museu de Cera. Você consegue tirar foto muito perto dos personagens, como a minha foto aqui, por exemplo, né? Nessa aqui você até consegue entrar no barco, é muito legal a visitação. É bem, bem interessante. E aí, partindo do Museu de Cera de Petrópolis, nós vamos até a Casa de Santos Dumont. A Casa de Santos Dumont foi residência de verão, né, dele, que é conhecido como o pai da aviação, e ela é conhecida como a Encantada Casa. Deixa eu mexer aqui. Essa casinha aqui que fica no alto. O museu conta com acervos como objetos, livros, cartas imobiliárias, bem como o chuveiro e a escada de entrada, com os degraus em forma de raquete, que só é possível acessar começando com o pé direito. Então, aqui tem essa escada inicial e aqui a gente já consegue ver o formato de raquete da escada dele. Então, a primeira aqui é sempre iniciada com o pé direito. No Centro Cultural 14 Bis, anexo à casa, pode-se assistir a uma curta-metragem sobre Santos Dumont. O espaço tem acessibilidade e maquetes táteis para visitantes com necessidades especiais. Então, vamos só descer aqui. Aqui ao lado, a gente consegue ver o interior da casa, né? Então, bem real de como ela sempre foi, com alguns acervos. A escada do interior também é em formato de raquete, como as daqui de fora, como essa da imagem. Né? Todas as mesinhas, tudo como sempre foi. Aqui uma foto da casa por fora. É um passeio muito agradável. Normalmente, esse é um dos museus que ficam mais cheios aqui em Petrópolis, tem sempre uma fila, né, aqui nas escadas. É bem legal, a casa não é muito grande, mas tem todas as informações sobre ele, e é bem, bem legal mesmo. E muito perto da Casa de Santos Dumont, então nós temos
o Museu de Cera, né? E bem pertinho a Casa de Santos Dumont aqui. E nós vamos para o Relógio das Flores. Então, esse é um passeio que dá para ser feito, assim, bem rapidinho. Aqui, ao lado, a gente tem a Casa de Santos Dumont, e aqui, desse lado, aqui bem embaixo, o Museu de Cera. E aqui a gente consegue ver um pouco da catedral. Então, se a gente vem reto, a gente já consegue fazer esse tour bem rapidinho. Aqui, a Praça do Relógio, ela é um atrativo, assim, quase que obrigatório, né? Ela é um cartão postal de Petrópolis. Praticamente todas as pessoas vêm tirar foto na Praça do Relógio e, enfim, visitar mesmo, né? Aproveitar a paisagem. E aí, saindo da Praça do Relógio, nós chegamos até o Palácio de Cristal, encerrando, sendo o último atrativo do nosso guia. Lembrando, todos esses atrativos, eles são muito próximos, com exceção do Quitandinha, né? Mas eles são muito próximos, podendo ser feito o guia, tanto por carro quanto a pé, né? A maioria prefere ir a pé por ser realmente bem pertinho e a locomoção ser muito mais fácil. O Palácio de Cristal, antes dele ser construído, a Praça da Confluência, também conhecida como Praça Coblês, já recebia muitos eventos. Ela foi projetada pelo Major Julius Frederick, de quem já falamos, né, anteriormente, por levar o nome da principal avenida de Petrópolis. Por volta de 1879, a Praça da Confluência recebia principalmente exposições de produtos agrícolas. No entanto, faltava uma estrutura que pudesse abrigar propriamente esses eventos. E foi só na década seguinte que o Palácio de Cristal de Petrópolis foi montado. Especialmente encomendado a uma fundição da França pelo Conde d'Eu, o engenheiro Eduardo Bondian foi responsável pela montagem. O Palácio de Cristal de Petrópolis foi inaugurado no dia 2 de fevereiro de 1884, com um grande baile que contou com a presença de toda a corte. Sua inspiração veio do Palácio de Cristal do Porto, em Portugal, e o de Londres, na Inglaterra. Estas duas estruturas também foram projetadas para abrigar exposições em seus respectivos países, mas foram desmontadas pouco tempo depois. Há uma certa controvérsia sobre o fato de o Palácio de Cristal ter sido um presente à princesa Isabel ou não. Alguns historiadores concordam com esta tese mais romântica, já outros dizem que o palácio foi um presente à Sociedade Agrícola de Petrópolis, do qual o Conde d'Eu era presidente e a princesa Isabel fazia parte. Controvérsias à parte, a história do palácio está sim ligada à princesa. Em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava o fim da escravidão no Brasil, foi realizado um baile no Palácio de Cristal. No evento, a princesa entregou cartas de alforria aos últimos escravos que viviam na região. Então, aqui temos o Palácio de Cristal, né? Temos aqui alguns visitantes. Essa parte, ela é uma parte muito grande, ela recebe eventos durante parte do ano. Então, tem a Bauerfest, que normalmente acontece no final do ano, né? Ela é uma festa alemã, como já foi dito, tem uma influência alemã na cidade de Petrópolis, e aí tem essa festa que ela é realizada aqui no Museu Palácio de Cristal, e aqui ao lado a gente pode ver algumas fotos, né, do Palácio de Cristal. Ele conta com a fonte, ele é comemorativo, então no Natal tem grandes eventos, e quando tem um evento de grande porte em Petrópolis, ele acontece nessa área aqui do Palácio de Cristal. Então, além de ser um tour muito bonito,
de baixo custo e ainda por cima você conseguir fazer ele todo durante uma caminhada, o Palácio de Cristal e todos os outros atrativos que foi mostrado, eles têm uma grande importância histórico-cultural para o Brasil e é muito legal conhecer a história, porque é o nosso passado, né? São coisas que a gente estuda e aí a gente acaba vendo na realidade, né? Como foi feito, como foi criado. E é muito legal saber essa história. Petrópolis é de uma grande importância para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, né? E é sempre muito legal trazer esse tour para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que um dia visitem Petrópolis, né? Quem ainda não conhece. E pode se inspirar no nosso guia aqui, que foi Palácio Quitandinha, Catedral de São Pedro, Museu Imperial, Museu de Cera, Casa de Santos Dumont e, por fim, o Palácio de Cristal. É isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui.